Boa noite, meus amigos. Tivemos essa abertura muito bonita, né, com um grande cantor espírita. Nós estamos escutando, assistindo aos vídeos dele, e no final da palestra eu passo para vocês o nome dele completo, mas creio que todos já o assistiram. Bem, nós vamos iniciar com a nossa prece nesse momento, pedindo a todos vocês que estão em suas casas, que concentrem-se, se puderem fechar os olhos, ou fiquem da maneira mais à vontade que vocês puderem, para começarmos a nossa prece. Senhor Jesus, uma mensagem de abertura. O Senhor é nosso amigo, é nossa luz, é nossa paz, nosso mestre e guia. Permita, ó querido amigo e irmão, que tenhamos uma noite de aprendizado, uma noite de troca de ideias, e que a tua luz possa chegar até aqui onde estou, e mais ainda assim, a todos os lares que estão nos acompanhando e aqueles também que não estão, porque a tua luz é infinita e o Senhor é só bondade. Esteja conosco hoje e sempre, que assim seja. Meus amigos, mais uma vez, muito bem-vindos à Instituição Espírita Recanto dos Pássaros, a mais uma live sobre as nossas palestras públicas, conhecimento de todos, nacionalmente, as estruturas físicas, as casas espíritas, as suas instituições estão fechadas fisicamente, mas todas as quartas-feiras nós estamos fazendo a nossa palestra pública aqui do nosso apartamento. E como é de praxe também, nós começamos sempre com uma história. E hoje nós trouxemos para vocês, e que eu sei que para a grande maioria, se não for para todos vocês, ela já é conhecida. É uma lenda, que é a história da renovação da águia. Conta-se que a águia é uma ave, que possui a maior longevidade de todas da sua espécie, certo? Conta-se que ela vive até 70 anos de idade. Então, na sua espécie, ela é a ave que tem a maior quantidade de vida, Então, ela pode chegar até os 70 anos. Isso é a lenda. E aos 40 anos, quando a águia chega aos 40 anos, ela já está um pouco cansada. O bico já está muito curvado, certo? Aí não tem condições de arrancar suas penas, porque as penas também já estão muito pesadas pelos tantos anos, 40 anos de vida. Então as penas elas pesam também e estão muito grandes e pesadas. As garras da águia já estão dessa forma, bem maior, bem maior. Não tem como a águia ela pegar suas presas.
certo? Então, o que é que acontece? Quando chega aos 40 anos, a águia ela vai tornar-se dessa forma. E ela tem uma decisão a fazer. Ela tem uma tarefa muito árdua para decidir. Mas vamos ver que decisão é essa, o que é que a águia decidiu. A águia, ela parou para pensar e disse: se eu não me renovar, eu vou morrer aos 40 anos. Então eu preciso alçar voos para que eu me renove, porque eu já não sou mais aquela águia há 40 anos atrás, aquela recém-nascida. Nisso que foi que ela fez? Ela teve uma autoconfiança e ela sabia que ela precisava ir para uma montanha bem alta. Essa montanha ela tinha que ser bem alta. Por quê? Porque se ela conseguir se renovar, ela poderia alçar o voo mais alto da lei. E nessa montanha tem que ser bem alta também, para ela se proteger de outros predadores. Aí o que foi que ela fez? Ela decidiu: eu não vou morrer. E colocou forças dentro dela e alçou voos até encontrar a montanha alta. Encontrando, ela sabia que teria que permanecer nessa montanha por 150 dias. Veja que decisão da águia. Ela teria que permanecer na montanha por 150 dias, porque esse processo dos 150 dias era um processo justamente doloroso, onde ela ia tentar se renovar. E esse processo consiste em quê? Em voar para o alto de uma montanha e lá se recolher. Ela se recolhe, como eu falei a vocês, e se protege dos outros pedradores. Então ela conseguiu, certo, esse local, voou, encontrou este local e começou a desenvolver dentro dela maior força ainda, porque ela voou mais alto, né? Ela alçou um voo maior, por mais que tenha 40 anos, como a árvore. Lá no paredão, que é um local seguro, o que foi que ela fez? Ela começou a bater o seu bico no paredão. Veja que dor para a águia. Ela tinha que fazer isso para que o bico dela, que já estava bem curvado, caísse e nascesse um novo. Então ela assim o fez. Ela começou a bater o bico no paredão, bateu o bico até que o bico caiu. E ela, a bichinha, ela sofreu com essa dor do bico. E esse bico, ele nasceu novamente, mas ela precisava passar por essa dor, certo? Então foi o que aconteceu. A dor que essa atitude acarretou na águia foi uma dor suportável, porque assim que o bico dela nasceu, ela teve um novo bico, ela pôde, com o bico, ela pôde arrancar e arrancou as suas garras velhas e nasceram garras novas. Com o novo bico, ela começou a trocar suas penas, que já estavam pesadas demais, já estavam grossas, que não davam mais para ela alçar voos. E ela arrancou as velhas penas. Após os 5 meses, justamente 150 dias, qual foi o resultado, meus irmãos? A águia estava renovada. Saiu para o famoso voo da renovação, certa da vitória, de estar preparada para viver, então, por mais de 30 anos. Essa é a lição que nós trouxemos para nós, uma abertura da nossa palestra virtual de hoje. A lição dessa águia, em que ela preferiu renovar-se, senão ela iria morrer. Então, muitas das vezes, nas nossas vidas, temos que parar para refletir algum tempo, certo? E dar início ao processo de renovação.
Então, o tema da nossa live de hoje, da nossa palestra de hoje, é tempo de renovação. Então, nós temos que ter esse tempo. A uma certa idade, certo? A maturidade, porque maturidade e idade física normalmente uma não condiz com a outra, são processos diferentes, né? Mas há momentos em que nós temos que parar para pensar, certo? Nós temos que tomar decisões novas, nós temos que nos renovar. O que é que adianta, no caso aqui, que estou falando com vocês, Eduardo, o que é que adianta Eduardo completar mais um ano encarnado, mais outro ano encarnado, mais outro ano encarnado, se Eduardo não se renova? Então, o Eduardo tem que lembrar dessa lenda da águia, certo? Inclusive, essa história é um autor desconhecido, certo? Então, a gente vai chegar a um tempo em que a gente vai ter que parar para pensar, certo? Naquilo que nós devemos nos modificar. Nós temos que arrancar de nós as garras doentias do materialismo, certo? Nós temos que arrancar de nós as penas que já estão pesadas, que sentimos os nossos corpos pesados, que sentimos as nossas almas deprimentes. Então essas penas elas devem ser arrancadas para que novas se surjam. E essas novas são as energias que são renovadas constantemente. Então, esse processo de renovação, ele deve ser um processo contínuo, certo? No Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 1, no item 9, nas instruções dos Espíritos, o item 9, ele começa falando que Deus é único, e Moisés é o Espírito que ele enviou. Vamos parar para pensar que o processo, o tempo de renovação. Deus é único, Criador de todas as criaturas, né? Perfeito, é único. E Moisés foi o grande Espírito em que ele enviou para a terra, para que começasse o tempo de renovação, né? Então, o povo hebreu, ele recebeu Moisés, porque Moisés veio com essa missão de renovar. Por quê? O povo hebreu era um povo que na época tinha a sua inteligência nas artes, tinha inteligência na cultura, tinha, mas a espiritualidade, o espiritualismo não existia. Era um povo politeísta. A isso Moisés ele veio e reeducou, vamos dizer assim, né? Reeducou aquele povo na época. Foi por isso que Moisés veio para o povo hebreu como instrumento que serviu a Deus. Porque Moisés foi um servidor de Deus, né? Para revelar por Moisés os profetas. Porque Moisés revelou, né, os profetas e todas as vicissitudes que se passou. Olha, por exemplo, os 10 mandamentos é uma renovação, certo? Mas nós espíritas, nós que estudamos a doutrina espírita, né, não tirando valor em hipótese alguma de nenhuma outra doutrina, nenhuma outra religião que merece o nosso profundo respeito, mas olha, os 10 mandamentos de Deus, dados por intermédio de Moisés, contém o germe, os 10 mandamentos contêm o germe da mais ampla moral cristã. Contém o germe, aqueles 10 mandamentos contêm o germe da mais ampla moralidade cristã. Agora, os comentários da Bíblia, porém, restringiram-lhe o sentido, porque, praticado em toda a sua pureza, não se teriam então compreendido. Então a Bíblia, ela restringiu o sentido dos 10 mandamentos, mas nem por isso os 10 mandamentos, que foi feito por Deus através de Moisés, né, um grande médium, Moisés, nem por isso os 10 mandamentos deixaram como uma base brilhante, um farol,
né, que são um farol destinado a clarear a estrada em que a humanidade percorre, certo? A moral de Moisés ensinou a era apropriada. Então, algumas pessoas, alguns grupos estudiosos criticam Moisés. Não é para ser criticado, porque o povo hebreu na época era um povo semi-selvagem. Então, precisava Moisés usar da lei de olho por olho, dente por dente, para educar aquelas pessoas. Bem, aí o que tem a ver com a renovação? O povo hebreu, antes da chegada de Moisés, o povo era semi-selvagem. Com Moisés, com a educação de Moisés, com os mandamentos em que Moisés recebeu, ele começou a educar o povo hebreu da sua época e o deixou com uma renovação, com a esperança da terra prometida, né? Nós sabemos o que é a terra prometida, com a esperança de que algo melhor viria. E o que foi que aconteceu? Algo melhor veio Cristo, veio Jesus Cristo, dando continuidade ao processo de renovação. Jesus Cristo ele veio com a missão dada por Deus para nos educar, né? Porque, quem sabe, nós não estávamos na época em que Jesus reencarnou, para nos educar agora já com o processo de renovação, né? Deixou-se a lei de Moisés, porque ela era adequada, adaptada àquele tempo, para entrar com a lei do amor e da caridade. E deixamos bem claro aqui que Jesus Cristo, ele não deixou escrito nada, certo? E ele não deixou nenhuma religião. As religiões foram os próprios homens que tiveram a necessidade de se dividirem em sociedade. A única religião que a gente pode dizer, entre aspas, que é religião, é que Jesus ele deixou que a lei do amor e da caridade, certo? Então, o Cristo foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral evangélico-cristã que há de renovar no mundo. Então, a renovação que Jesus Cristo trouxe para nós, através da lei de amor e de caridade, foi uma renovação perfeita que a gente hoje mesmo, hoje são 27 de maio de 2020, a gente ainda não alcançou ainda a renovação em que o Cristo pede que alcancemos, certo? Nós também estudamos, além do Evangelho segundo o Espiritismo, nós estudamos alguns livros, e vou citar dois aqui, Palavras de Vida Eterna, de Emmanuel, e Fonte Viva, também do próprio Emmanuel. Então a gente vê que na nossa vida, nós destacamos aqui uma citação de Jesus, por João, capítulo 15, versículo 8, em que Jesus ele diz: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muitos frutos e tornar-vos-eis meus discípulos. Jesus, veja bem, Jesus diz justamente através de João que para glorificar, traduzindo aqui com as minhas pobres palavras, para glorificar o nosso Deus, o nosso Pai Todo-Poderoso e a Ele mesmo, é necessário que nós nos modifiquemos para o bem, que nós nos melhoremos. Então, glorificarás o Senhor Supremo e serás discípulo do grande Mestre. Mas como eu vou glorificar Deus? Será se eu vou glorificar Deus sendo espírita, católico, evangélico, budista, qualquer outra religião ou seita? Não. Não vou glorificar Deus por ser pertencente a nenhuma seita ou religião. Não. Por ser ateu, também não. Contudo, para apenas renovar e que a gente mostre o que está nas divinas escrituras,
que a gente mostre na prática, certo? Que a gente mostre na prática. Esse tema nós escolhemos para hoje, tempo de renovação, justamente pela renovação em que nós estamos passando no planeta Terra, não é isso? Todos os espíritas, todos os estudiosos falam nisso. O planeta está passando para um mundo de regeneração. Nós estamos passando por um período horrível, entre aspas, né? Um período em que a Covid-19 está aí, em plena ação, e nós estamos em isolamento social para aqueles que podem ficar no seu isolamento. Nós estamos aí usando máscaras. Não estou aqui, obviamente, eu estou dentro do meu apartamento e está sendo filmado ao vivo. Então, o que fazer com isso aí? Como é que eu posso me renovar nesse tempo? E como qualquer tempo, não somente porque nós somos sabedores dos méritos, das revelações da doutrina espírita, porque a doutrina espírita, ela não restringe nada, certo? Respeitando todas as outras doutrinas e seitas e religiões também. Só que a espírita, ela não restringe nada. Para o espiritismo, não há nada de sobrenatural. Para o espiritismo, não há nada de que não se pode falar. Ao contrário, é uma religião libertadora. Então, não é apenas por guardar de cor as tradições dos nossos antepassados, que vamos nos renovar, que vamos glorificar a Deus. Porque eu tenho a tradição de... Não é isso. Não somente por ter sustentado, assíduo no culto externo. Por exemplo, eu sou espírita, né? Eu sou espírita há mais de 30 anos, convicto, graças a Deus. Então, eu não vou estar me renovando, eu não vou estar glorificando a Deus simplesmente por eu estar cultuando algo externo, certo? E nós espíritas, eu coloco até a mão assim, não para, né? Nós não cultuamos nada. Nós não cultuamos nada. Quando eu digo nada, é em questões de imagens, nós não temos dogmatismos, nós temos o nosso lema amor e caridade, e nós temos o nosso único guia e modelo chamado Jesus Cristo, né? Então, também não é apenas com reconforto recebido por mensageiros da vida superior. Eu poderia estar aqui e algum irmão bem superior e me passando mensagens. Não é por isso que eu vou estar glorificando Deus. Não é. Sabe por quê, gente? A obra é de Deus, a tarefa é nossa. Nós vamos glorificar, nós vamos estar nos renovando quando nós colocarmos a mão na charrua, certo? Porque, mais uma vez, eu digo aqui, a obra é de Deus, mas os tarefeiros somos todos nós. Então, a palavra do Evangelho é insofismável, é inquestionável. A palavra do Evangelho é inquestionável. Tudo que há no Evangelho é verídico, é um fato. Se não aconteceu, vai acontecer, certo? Então, que nós glorifiquemos Deus e nós vamos nos convencer e nos tornar como discípulos do próprio Cristo, produzindo frutos. É preciso que nós nos renovemos a cada minuto, produzindo bons frutos, com a regeneração e o progresso, luz e misericórdia. A gente fica perplexo com algumas notícias nas mídias sociais, nos jornais, ainda, por exemplo, como nós vamos nos renovar se nós estamos em um tempo, hoje, agora, é um tempo muito difícil para toda a humanidade, para todo o planeta Terra. E ainda percebemos pessoas fazendo maldades umas com as outras. Como é que essas pessoas vão se renovar? Não vão.
Como é que essas pessoas vão glorificar a Deus, a Jesus? Como? Se neste momento em que nós estamos passando, é que precisamos um do outro, que precisamos aumentar a misericórdia através das ações, das palavras, através das preces verdadeiras. Então eu digo misericórdia para algumas pessoas que ainda não compreenderam a mensagem de Jesus Cristo, que ainda não compreenderam a mensagem dos Espíritos superiores enviadas por Jesus. Então, a semente fecunda, por mais nobre, é esperança, veja bem, a semente infecunda, por mais nobre, é esperança cadaverizada no meio da terra, no seio da terra. Eu não quero isso para mim, vocês não querem isso para vocês. Compreenderam? Então, a semente infecundada, uma semente que não fecunda, vai ser o quê? Por mais nobre que ela seja, vamos dizer, eu estou aqui falando para vocês, eu não sou melhor que vocês, eu sou igualzinho a vocês, sou tão inferior ou mais inferior que vocês, certo? Então a semente, por mais nobre que a pessoa possa passar a ser, por mais religioso que essa pessoa seja, mas se a semente for infecunda, se ele não fizer com que aquela semente não germine, então tudo que vai ser ali vai ser cadavérico. Com compreendendo, tudo vai ser cadavérico, nada vai ser produzido de bom. Então cadê a renovação? Que coisa linda quando a gente planta, né, uma semente pequenininha, bem pequenininha, que vai regando, que ela vai crescendo, vai se abrindo e vai gerar frutos. É isso a renovação. Assim também, isso é Emmanuel que nos convida ao raciocínio. Assim também, por mais ardente, a fé que não se exprime em obras de educação e de amor, redenção e bondade, é talento morto. Olha aí, entra também a parábola dos talentos, que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Se nós tivermos uma fé ardente, né, aquela fé bem ardente, né, quando as pessoas estão bem empolgadas, só que essa fé ardente, ela não passa disso, ela não desenvolve, ela não produz obras benevolentes, não serve para nada, é um talento morto. O que adianta nós termos um talento e enterrarmos? Então, quando vocês tiverem um tempinho, releiam a parábola dos talentos, ela está no Evangelho segundo o Espiritismo. Se nós quisermos nos sentirmos como seguidores do Cristo, já que nós falamos aqui que é uma verdade que aprendemos com a doutrina espírita, que o nosso único modelo e guia é Jesus Cristo, então que a gente possa seguir os passos dele. Os passos de Jesus foram passos seguros. Jesus, ele nunca cobrou do outro. Jesus, ele nunca humilhou o outro. Jesus, ele sempre edificou, entenderam? Sempre edificou tudo. Todo o tempo que Jesus passou aqui encarnado foi o tempo somente de edificação. Também aqui em Paulo, certo? No livro Fonte e Vida, que é justamente de Emmanuel, através de Chico Xavier, o capítulo 37, na obra regenerativa, diz o seguinte: irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós, que sois espirituais, orientai-o com espírito de mansidão, velando por vós mesmos, para que não sejais igualmente tentados. Paulo, Gálatas 6:1. Então veja bem, se nós
queremos nos renovar e nós estamos aqui para nos renovar. É preciso que nós comecemos a ajudar verdadeiramente o próximo. É preciso que a gente deixe de ofender o próximo. Olha, Emmanuel diz que se nós tentarmos orientar um irmão que está perdido, seja em que fator da vida ele esteja pedindo. Então, Emmanuel dizendo que se nós orientarmos um irmão que está perdido nos cipoais de erros, com aguilhões de cólera, nada mais fazemos do que o quê, gente? De levar este cristão ao desespero. Então, Emmanuel já nos chama a atenção na noite de hoje, certo? Já nos chama a atenção na noite de hoje, que se nós formos orientar uma pessoa que está, coitado, totalmente desiludido, certo? Um irmão que está perdido na vida, está sem rumo na vida, né? Como diz, está esmo, sem saber para onde ir. E se nós vamos orientá-lo com raiva, com cólera, gente, nós estaremos nos enterrando, e ao próximo também. Emmanuel também nos chama a atenção que se lhe impusermos golpes, revidará com os outros tantos. Se lhes destacamos falhas, isso é horrível. Eu sempre falo isso porque é horrível. Porque, olha, se a pessoa está caída, a pessoa precisa de alguém, e está aí o tempo de renovação, é o meu tempo de renovação, é o tempo de vocês, é o tempo de ajudar o próximo. Eu estou aqui cumprindo, quer dizer, colocando a palavra de Emmanuel por algo que eu sempre digo. Se nós destacarmos as falhas dos irmãos que estão caídos, poderá salientar os nossos gestos menos felizes. Por quê? A gente vai dizer, você também fez isso, você é assim, você não é, você é desonesto. O que é que vai acontecer? É uma via que vai acarretar dois sentidos. O primeiro, se assim eu fizer, se eu pegar um irmão que está caído e começar a mostrá-lo as suas falhas, eu vou alimentar o que, gente? O meu orgulho. Eu alimentando o meu orgulho, eu vou estar me renovando? Não. E a outra via, eu vou estar afundando mais ainda aquele outro. Certo? Emmanuel também diz o seguinte: se nós opinamos para que sofra o mesmo mal com que feriu a outrem, apenas aumentamos a percorrer a percentagem do mal. Quer dizer, nós vamos nos enobrecer espiritualmente alimentando o mal com o mal. Se nós encontramos um próximo, o qual o outro próximo fez o mal a ele, e nós o aconselhamos a revidar o mal, nós estamos no tempo de renovação? Não, porque estaremos propagando e aumentando percentualmente a maldade no planeta Terra. E isso é o que nós não precisamos fazer nunca. Não é só nesse tempo não, mas é nunca, mas especialmente nesse tempo de renovação. Nós não devemos multiplicar o mal em hipótese alguma. Nós não somos maléficos. Deus não nos criou maus em hipótese alguma. Há pessoas más, são as pessoas que estão más. Como eu falei há alguns minutos, que eu fico perplexo com algumas notícias de maldades em tempo de hoje, mas elas estão más, elas não são. Porque Deus nos criou para a felicidade. Deus nos criou para sermos felizes. E nós só conseguiremos a verdadeira felicidade quando nós nos renovarmos em 100%. Se nós também aplaudirmos a conduta errônea de alguém, olha aí a nossa responsabilidade. Também encontra no livro Conduta Espírita, fala sobre isso também, a questão da renovação. Então, se nós aplaudimos a conduta errônea de alguém, isso é crime. O crime de algo, isso é crime. Então, a pessoa erra e nós vamos aplaudir,
O que é que está acontecendo? Nós estamos aprovando o crime. Se permanecermos indiferentes com o próximo, estamos sustentando a perturbação. Veja, olha, nossa responsabilidade nesse momento de renovação do planeta Terra é enorme, para conosco e para com Cristo. Então o tempo é de renovação. Agora veja bem, se tratarmos o erro do semelhante, o semelhante errou, e se nós tratarmos o erro do semelhante como quem cogita de afastar a enfermidade de um amigo doente, estamos, na realidade, concretizando a obra regenerativa. Emmanuel já diz isso, gente. Se nós vamos tratar a pessoa que está doente da alma, que está doente do corpo, certo? Tratá-los como verdadeiramente um semelhante, certo? Que cogitem afastar dele uma enfermidade, aí estaremos na obra regenerativa que o Cristo quer. Aí estaremos trabalhando nesse tempo de renovação, que nós levaremos para o próximo a positividade, nós levaremos para o próximo que há dentro do nosso coração. Não é isso mesmo? Nas horas difíceis em que vemos um companheiro despenhar-se nas sombras interiores, não olvidemos, não esqueçamos que, para auxiliar esse companheiro, é tão desaconselhável a condenação quanto o elogio, certo? Vamos deixar bem claro isso. O elogio também é falta de caridade em excesso, certo? Muitas das vezes nós queremos deixar a pessoa, quer dizer, para cima, mas a depender do estado daquela pessoa, o elogio, ele pode ser um ato de falta de caridade. Sabiam disso? Já diz Emmanuel, certo? E isso aí, ó, não é justo atirar, é a mesma coisa. Por exemplo, se há um fogo, se aqui houvesse, eu estou aqui com um copo com água, se fosse um petróleo, certo? E tivesse um fogo aqui em chamas, era a mesma coisa, eu pegasse o petróleo e jogasse no fogo em chamas, o que é que ia acontecer? O fogo ia se alastrar. Então a gente tem que ter esse cuidado, certo? A gente tem que ter o cuidado de que, com apagar no outro, em nós primeiramente, porque nós só fazemos aquilo que há dentro de nós, certo? Está aí a reforma íntima. E fazemos um pouquinho dentro de nós, vamos exercitar no próximo. Então a gente tem que apagar a fogueira da invalidez, certo? Que nós temos perante ao próximo. Que sejamos humanos antes de tudo. Então a renovação, a hora de renovação, que sejamos humanos, uns para com os outros, que possamos chegar perto de um companheiro infeliz com os valores do compromisso e da fraternidade. Que eu tenho um compromisso com vocês, vocês têm compromisso comigo, certo? Então somos todos compromissados. Ninguém poderá exercer o respeito que devemos a todas as criaturas e a todas as coisas. Ninguém perderá, desculpe, o momento de exercer. Todos nós temos a oportunidade 24 horas por dia. Digo 24 horas sim, a oportunidade de exercermos o bem ao próximo. Por que 24 horas? Porque quando o nosso corpo adormece e o nosso cérebro entra em sono profundo, nós nos afastamos em parte da matéria. E aí trabalhamos. Então que trabalhemos para o outro. Aí está a renovação, o tempo da renovação. Então que a gente se situe sempre na posição do acusado, certo? É renovar isso aí, é renovação. A gente tem que se situar na posição do caído, do acusado, aquele que está sendo ofendido, tem que se colocar no lugar dele.
na situação do ofendido, porque assim nós sentiremos como se fosse nós. É isso que devemos renovar. O tempo é esse, que a gente possa se relacionar as nossas vantagens e os prejuízos do próximo com imparcialidade e boa intenção. Não somos juízes de ninguém, somos juízes de nós mesmos. E é que muitas das vezes nós pedimos o nosso advogado de defesa, não é isso mesmo? Para o nosso cérebro, para a nossa mente. Então, que possamos ter essa imparcialidade, certo? Como também sempre nós falamos, que o médico doente, ele não vai operar, ele vai chamar outro médico para substituí-lo. Porque se ele estiver doente, como ele há de fazer uma cirurgia? Se ele estiver com problema psicológico, certo? Que ele é preparado para quando adentrar, e como os professores, eles também são preparados quando adentram na sala de aula, qualquer profissional que adentre no seu setor de trabalho, os profissionais têm que ser preparados para deixar os problemas para fora, mas nem sempre é assim, não é isso mesmo? Nem sempre é assim. Então o médico, se estiver doente, ele não pode operar. Então que a gente tenha essa consciência da nossa renovação, certo? Da gente renovar. Para que, meus amigos, que já são 8 horas e 10 minutos, para que a gente não venha aí, olha isso, graças a Deus, pelo menos até agora, tem esse momento, eu não sei daqui a pouco, a gente não venha a sofrer, sabe como? Naquela velha pergunta que fazemos a nós mesmos, ai se eu soubesse, não é isso mesmo? Dói, a depender do que ai se eu soubesse, a consciência vai doer muito. Então, a nossa consciência é a nossa verdadeira amiga. Então vamos valorizar o tempo, vamos nos renovar. Se eu fui uma pessoa ruim até antes de começar essa live, eu tenho a obrigação de me renovar. Eu tenho que começar a me trabalhar, para que eu não sinta isso, ai se eu soubesse. É tempo de renovação, certo? É tempo de renovação. Então, no âmbito que nós estamos vivendo, o status, vamos dizer assim, em que nós estamos passando nesse momento, nós devemos passar positividade, nós devemos passar um acalento às pessoas que estão sofrendo, e todos nós estamos sofrendo. Não é porque até agora eu não estou com o vírus, com a Covid-19, que eu não vou sofrer, eu seria desumano. Eu não estaria no processo de renovação. Eu sofro pelos outros. Agora é saber o que é que eu posso fazer pelos outros, o que é que está a meu alcance. Em primeiro lugar, uma prece, um evangelho no lar, vibrar por todos, lembrar que aquele que está com a Covid, com câncer, com a pneumonia em qualquer nível, qualquer doença terminal, possa ser um vizinho, possa ser um distante, mas possa aparecer um dentro da minha casa, do meu apartamento, da nossa família. Então a gente tem que se renovar. Então não perdemos tempo, não vamos perder tempo não, gente. A nossa vida de encarnação, a nossa vida encarnada, ela é um estalo de dedo. Ela passa num tempo que se a gente não parar para meditar, quando nós observarmos, lembremos da águia, quando nós observarmos, não vai ter tempo mais não. Lembremos da águia, a história da águia. Não é isso? Nós falamos que ela pode viver, é uma lenda, não sei cientificamente, por isso que eu chamo de lenda, ela pode viver até 70 anos, chegou aos 40, quando ela se viu cansada, né, com as asas pesadas, não deixando ela voar alto, ela já estava começando a passar por um processo de fome, porque ela não conseguia mais pegar suas presas, porque as garras dela já estavam
velha, exército já não conseguia, não era tão pontiagudas, né? Se ela não conseguiria mais trocar as penas por ela mesma, se coçar, porque o bico já estava totalmente envergado, e ela se superou. Ela se superou. Ela decidiu que eu vou viver, eu vou me transformar. Então ela pegou o tempo dela, que é um tempo de 150 dias, 5 meses, sofreu, ela passou por todo o sofrimento, mas ela auto-renovou-se e saiu desejando a si mesma mais de 30 anos. Então que a gente possa sempre lembrar de que nós somos seres divinos. Por que não? Será se vocês não são divinos? Será se eu não sou divino? Eu sou. Vocês são. Porque nós somos filhos de Deus. Nós somos irmãos do ser mais divino que já teve aqui na nossa terra, chamado Jesus Cristo. Então nós somos divinos. Só que nós ainda não nos reconhecemos como tal, porque a nossa inferioridade ainda é grande. Mas que a gente se alimente do Evangelho, que a gente se olhe, se observe, e que a gente acredite em Deus, acredite em Jesus, acredite nos Espíritos, como já disse Kardec, acredite nos Espíritos. Olha, a renovação que Kardec trouxe, demais. Um Espírito que foi escolhido por Jesus e por Deus para codificar a nossa religião. Uma pessoa que era cética, né, muito estudioso, cético, mas fez tudo corretamente, e estamos aqui falando em nome de Jesus, em nome da doutrina dos Espíritos, porque houve a renovação da religião, né, com Allan Kardec. Ele teve, com a participação, obviamente, dos amigos sinceros e dos espíritos, ele teve a ciência de pegar a doutrina espírita e configurá-la, né, colocá-la. Ele fez as 5 obras básicas da doutrina dos espíritos, ele codificou a doutrina espírita. Então tudo é renovação, gente, tudo é renovação. O homem, quando eu falar que o homem, eu falo homem ou mulher, né? O homem que não se renovar dentro de si mesmo, ele vai ser cadavérico, certo? Ele vai ser cadavérico. E essa renovação, lembrando aqui as palavras de Emmanuel, no livro Fonte e Vida, a renovação não é externa, não é externa, porque a ciência está aí, não é isso? Nós envelhecemos, nosso corpo envelhece, Aí tá certo, mas tem a ciência para ficar aqui, puxar aqui, coloca um botox aqui, outro ali, perfeito. Mas envelhecemos, o corpo envelhece, o organismo envelhece, certo? Os órgãos vitais começam a envelhecer, mas a nossa alma, que é eterna, a alma, ela tem que renovar-se, certo? E se precisarmos de algo, vamos dizer assim, de algo material em nós, para sentirmos como é que eu digo, um impulso de renovação, que renove-se também o corpo. Nós não somos contra, a doutrina espírita não condena nada, ao contrário. Se alguém se sentir bem, se fizer plástica, faça. O importante é que nós sintamos bem. Porque se a gente se sentir bem, a gente vai fazer bem ao próximo. Está vendo que a doutrina dos Espíritos não condena nada a ninguém? Ela orienta, certo? Então, devemos sempre, para nós encerrarmos, devemos sempre ser humanos de verdade. Não é só falarmos, não, eu sou um ser humano,
Vocês são seres humanos. É daqui para fora. É do coração para fora. É externizar através de atos. Certo? É externizar que somos filhos de Deus. É eternizar que é um Deus, que é um Jesus que está conosco sempre, que não nos desampara nunca. É externizar o amor que os Espíritos de luz têm para conosco, sejam nossos anjos, nossos guias espirituais, como queiram chamá-los. É eternizar a vontade de ajudar o próximo. É colocar a mão na charrua. Então, meus queridos irmãos, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela atenção de vocês. Nós vamos encerrar com a nossa prece neste momento. Ó querido irmão, Rabi da Galileia, Jesus Cristo, agradecemos a vós, Senhor, pela tua presença entre nós, por tudo que nos aconteceu, nos acontece e por tudo que está por vir. Já te agradecemos, Senhor, porque sabemos do fundo do nosso coração que o Senhor só faz para nós o bem, o que é bom para nós. Ilumina, Mestre amado, as almas que encontram-se ainda perdidas, sem saber o que fazer, que estão a esmo. Ilumina também os espíritos, estes que estão livres da carne, para que eles se reencontrem com o Senhor, através do trabalho divino. Ilumina, Jesus, esse planeta, que nesse momento todas as tuas luzes, junto com os demais espíritos protetores, recaem sobre o nosso planeta Terra, o nosso Brasil, essa pátria tão linda, que receba o teu abraço, a tua luz, como de Nossa Senhora, aquela que te gerou, Jesus Cristo, que foi eleita por Deus. Possamos sempre agradecer ao Senhor. Muita paz a todos nós. Que assim seja. Paz e luz.